Afirmações científicas para a cura, de Paramahansa Yogananda. A palavra do homem é o espírito no homem. As palavras são sons produzidos pelas vibrações dos pensamentos. Os pensamentos são vibrações emitidas pelo ego ou alma. Cada palavra que sai da sua boca deve ter o poder de uma expressão genuína de vibração de tua própria alma. As palavras da maioria das pessoas carecem de vida, porque são automaticamente pronunciadas e lançadas ao éter sem estar impregnadas da força da alma. Ao falar em demasia, às exagerações ou à falsidade, no que se refere às palavras, equivalem a querer disparar tiros com um rifle de brinquedo sem o poder da pólvora. É por isso que as orações ou as palavras das pessoas faladoras, ou com falta de sinceridade, não produzem nenhuma mudança definitiva na ordem das coisas. Cada palavra que pronuncies, quer dizer, cada palavra que se emita, deve representar não somente a verdade, mas também algo da força realizadora de tua alma. Palavras pronunciadas sem a força da alma são como espigas de milho sem os grãos. As palavras que estão impregnadas com a sinceridade, a convicção, a fé e a intuição são como grandes bombas explosivas de vibração. As que, quando são lançadas, despedaçam as pedras das dificuldades e operam a mudança desejada. Evite dizer palavras desagradáveis, mesmo quando sejam verdadeiras. As palavras devem ser entoadas de acordo com a convicção interna da pessoa que as pronuncia. As palavras sinceras ou afirmações repetidas com pleno entendimento, sentimento e vontade movem com toda segurança a força onipotente cósmica vibratória e te proporciona ajudar em tuas dificuldades. Mas deve chamar essa força com confiança infinita, descartando toda a dúvida e com o espírito de buscar logo o resultado desejado. Se não faz isto, tua atenção evocadora será desvirtuada e desviada de seu objetivo. Além do mais, não poderá plantar a semente da oração vibratória no terreno da consciência cósmica. Logo, estará se retirando a cada momento para ver se germinou ou não os resultados desejados. O poder divino do homem. Deve-se lembrar que não há poder maior que o da consciência cósmica ou Deus. O poder da consciência cósmica é maior que o poder de tua mente ou da mente dos demais. Por esta razão, deve-se buscar somente sua ajuda. Por isso, não quer dizer que te tornes inativo, passivo, inerte ou incrédulo, ou que devas diminuir o poder ativo de tua mente. Recorde que Deus ajuda aos que se ajudam. Ele te deu poder de concentração, fé, razão e sentido comum.
para que você se ajude a si mesmo em teus conflitos físicos ou mentais. Deves empregar todas essas coisas enquanto está buscando ajuda divina. Mas se lembre que ao utilizar teu próprio poder de vontade ou teu sentido comum para se liberar de alguma dificuldade ou doença, não deves confiar completamente ou aderir unicamente ao teu ego, desconectando-te assim da força divina. Sempre, durante as afirmações ou orações vibratórias, sinta que estás usando teu próprio poder, mas também o poder dado por Deus para curar a ti mesmo ou curar aos outros. Acredite sempre que não é unicamente Deus, senão também você, quem, como seu filho amado, trata de empregar a vontade, a razão e os demais poderes que Ele te deu para resolver os problemas difíceis da vida. Deve estabelecer um equilíbrio entre a antiga ideia de depender completamente de Deus e o moderno procedimento de depender somente do ego. Durante as diferentes afirmações, atitudes da mente devem ser diferentes. E assim, por exemplo, as afirmações de vontade devem ser acompanhadas de um forte poder de vontade. As afirmações de sentimento devem ser acompanhadas por um sentimento de devoção. As afirmações de razão devem ser acompanhadas por devoção e inteligência. As de imaginação devem ser acompanhadas de fé e de uma ideia firme. Quando esteja curando a outros, escolha a afirmação que seja mais adequada para o temperamento ativo, imaginativo ou reflexível de teu paciente. Em todas as afirmações, a intensidade da atenção é primordial, mas a continuidade e a repetição têm também uma grande importância. Empregue nas tuas afirmações uma devoção profunda, um poder de vontade e fé intensa. E repetidamente, todas as vezes necessárias, sem se preocupar com os resultados, que sem dúvida nenhuma farão florescer os frutos de teus esforços. Durante o processo de cura do corpo físico, a atenção não deve estar na doença, o qual sempre debilita a fé, mas sim na mente. Muita atenção na mente. Durante as curas mentais de temor, ira e maus hábitos, assim como da consciência de fracasso, nervosismo e etc., a concentração deve se fazer sobre a qualidade mental oposta. E assim, a cura do temor é cultivar a consciência de valor. Para a da ira, cultivar a consciência da paz. Para a debilidade, a de força. E para a da doença, a de saúde e etc. Afirmações científicas para a cura, de Paramahansa Yogananda.
A palavra do homem é o espírito no homem. As palavras são sons produzidos pelas vibrações dos pensamentos. Os pensamentos são vibrações emitidas pelo ego ou alma. Cada palavra que sai da sua boca deve ter o poder de uma expressão genuína de vibração de tua própria alma. As palavras da maioria das pessoas carecem de vida, porque são automaticamente pronunciadas e lançadas ao éter, sem estar impregnadas da força da alma. Ao falar em demasia, as exagerações ou a falsidade, no que se refere às palavras, equivalem a querer disparar tiros com um rifle de brinquedo sem o poder da pólvora. É por isso que as orações ou as palavras das pessoas faladoras, ou com falta de sinceridade, não produzem nenhuma mudança definitiva na ordem das coisas. Cada palavra que pronuncies, quer dizer, cada palavra que se emita, deve representar não somente a verdade, mas também algo da força realizadora de tua alma. Palavras pronunciadas sem a força da alma são como espigas de milho sem os grãos. As palavras que estão impregnadas com a sinceridade, a convicção, a fé e a intuição são como grandes bombas explosivas de vibração. As que, quando são lançadas, despedaçam as pedras das dificuldades e operam a mudança desejada. Evite dizer palavras desagradáveis, mesmo quando sejam verdadeiras. As palavras devem ser entoadas de acordo com a convicção interna da pessoa que as pronuncia. As palavras sinceras ou afirmações repetidas com pleno entendimento, sentimento e vontade movem com toda segurança a força onipotente cósmica vibratória e te proporciona ajudar em tuas dificuldades. Mas deve chamar essa força com confiança infinita, descartando toda a dúvida e com o espírito de buscar logo o resultado desejado. Se não faz isto, tua atenção evocadora será desvirtuada e desviada de seu objetivo. Além do mais, não poderá plantar a semente da oração vibratória no terreno da consciência cósmica. Logo, estará se retirando a cada momento para ver se germinou ou não os resultados desejados. O poder divino do homem. Deve-se lembrar que não há poder maior que o da consciência cósmica ou Deus. O poder da consciência cósmica é maior que o poder de tua mente ou da mente dos demais. Por esta razão, deve-se buscar somente sua ajuda. Por isso, não quer dizer que te tornes inativo, passivo, inerte ou incrédulo, ou que devas diminuir o poder ativo de tua mente. Recorde que Deus ajuda aos que se ajudam. Ele te deu poder de concentração, fé, razão e sentido comum, para que você se ajude a si mesmo em teus conflitos físicos ou mentais.
Deves empregar todas essas coisas enquanto está buscando ajuda divina. Mas se lembre que ao utilizar teu próprio poder de vontade ou teu sentido comum para se liberar de alguma dificuldade ou doença, não deves confiar completamente ou aderir unicamente ao teu ego, desconectando-te assim da força divina. Sempre, durante as afirmações ou orações vibratórias, sinta que estás usando o teu próprio poder, mas também o poder dado por Deus para curar a ti mesmo ou curar aos outros. Acredite sempre que não é unicamente Deus, senão também você, quem, como seu filho amado, trata de empregar a vontade, a razão e os demais poderes que Ele te deu para resolver os problemas difíceis da vida. Deve estabelecer um equilíbrio entre a antiga ideia de depender completamente de Deus e o moderno procedimento de depender somente do ego. Durante as diferentes afirmações, atitudes da mente devem ser diferentes. E assim, por exemplo, as afirmações de vontade devem ser acompanhadas de um forte poder de vontade. As afirmações de sentimento devem ser acompanhadas por um sentimento de devoção. As afirmações de razão devem ser acompanhadas por devoção e inteligência. As de imaginação devem ser acompanhadas de fé e de uma ideia firme. Quando esteja curando a outros, escolha a afirmação que seja mais adequada para o temperamento ativo, imaginativo ou reflexível de teu paciente. Em todas as afirmações, a intensidade da atenção é primordial, mas a continuidade e a repetição têm também uma grande importância. Empregue nas tuas afirmações uma devoção profunda, um poder de vontade e fé intensa. E repetidamente, todas as vezes necessárias, sem se preocupar com os resultados, que sem dúvida nenhuma farão florescer os frutos de teus esforços. Durante o processo de cura do corpo físico, a atenção não deve estar na doença, o qual sempre debilita a fé, mas sim na mente. Muita atenção na mente. Durante as curas mentais de temor, ira e maus hábitos, assim como da consciência de fracasso, nervosismo e etc., a concentração deve se fazer sobre a qualidade mental oposta. E assim, a cura do temor é cultivar a consciência de valor. Para a da ira, cultivar a consciência da paz. Para a debilidade, a de força. E para a da doença, a de saúde e etc.